Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Noite. Noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo certinho com vocês? Maravilha. Só deixar mais uns colegas aí entrarem aqui, estão pedindo para entrar. Já vamos iniciar a aula de hoje. Então vamos lá, né? Do Piá ali. Vou do vodka, Piá. Chega agitando, né? Vamos lá, tá entrando mais uns colegas aí, mas já podemos iniciar a aula de hoje. E o tema da aula de hoje ainda é com relação às teorias do processo, que procuram explicar o processo, né? E na aula passada a gente retomou aquela teoria do Bealow, né, do Oscar von Bealow, em que ele defende que o processo, a concepção para ele de processo, é uma relação jurídica entre as partes, né? Entre as partes e entre elas e o juiz, né? O que gerou inclusive alguma discussão com relação à prova, e vocês puderam ver aí que todos os senhores ganharam aquela questão em razão do texto dela ter ficado um pouco dúbio aí para vocês, né? Só para vocês também, para outra turma não tem problema. Vamos lá. Só para vocês que ficou dúbio, né? A outra turma entendeu direitinho, não teve problema não. Mas vamos lá. E até eu vou retomar essa questão hoje, quando a gente for superar a ideia, é superar a teoria do Bealow, para a gente ver se hoje o que a maioria da doutrina entende como sendo a concepção de processo, se ela se coaduna com essa ideia que eu venho falando com vocês, de um processo democrático, de um processo constitucional, de um processo garantista, né? Então, só para retomar o que a gente estava discutindo na nossa última aula, né, era aquela teoria do Bealow, né, que ele defende que o processo é uma relação jurídica entre as partes e entre elas e o juiz, né, formando aquela tríade processual que eu falei para vocês, que nós chamamos no processo de actum trium personarum, né, onde para o Bealow, tanto o autor, quanto o réu, quanto o juiz, né, representante do Estado, são sujeitos de direitos e obrigações, né, aquele triangulinho lá que eu desenhei. E eu acho que eu terminei a aula de vocês falando que essa teoria foi bastante criticada, e foi, né? Essa teoria do Bealow, por mais que seja a teoria mais aceita hoje, a maioria da doutrina entende ainda que o processo ele trabalha nessa concepção do Oscar von Bealow, de que é uma relação jurídica entre as partes, que tem, então, as partes e o juiz, na verdade, que tem direitos e obrigações entre si, né? Aquelas flechinhas que vai e volta lá. Mas essa teoria dele sofreu várias críticas. E hoje a gente vai tentar trabalhar com dois desses críticos da teoria do Bealow, que é o James Goldschmidt e o Hélio Fatsalari, né? Até eu mandei para vocês um material lá no estúdio, para vocês complementarem a aula depois, para vocês darem uma lida, né? Reforçarem o que eu estou falando aqui, né, nesses vídeos aí, né? Então, a professora Ada Pellegrini, que é considerada uma das maiores processualistas do país, que morreu há pouco tempo, nos deixou aí há pouco tempo e faz uma falta tremenda, porque a Ada, assim,
é uma não só das maiores processualistas do Brasil, mas foi ela, né, quem acabou motivando os melhores e maiores processualistas que nós temos aqui no país, né? E ela já era uma senhora com uma idade bastante avançada, mas deixou um legado assim que não tem condições de mensurar a importância do legado da professora Ada Pellegrini Grinover, né? E ela fala, inclusive, deixa eu só incluir aqui os colegas, beleza. Né? E a professora Ada Pellegrini fala que um dos maiores críticos do Bealow foi um processualista alemão chamado James Goldschmidt, né? Então, o Goldschmidt ele vem de uma família de juristas. O pai dele era professor de direito. Ele teve outros dois irmãos que foram professores de direito também, um outro irmão que foi professor de filosofia. Então, ele era um estudioso, né? Ele foi professor na Alemanha, o Goldschmidt foi professor na Espanha também, foi professor na Inglaterra. Ele estava fugindo dos regimes totalitários porque, na verdade, a família dele era de origem judaica. E ele até era bastante valorizado pelos nazistas, mas a partir do momento que as famílias de origem judaica acabaram sendo perseguidas, né, ele acabou tendo que fugir, né? Então ele perdeu o emprego na universidade. O reitor da universidade lá que lecionava na Alemanha acabou demitindo ele. Ele foi para a Inglaterra, foi para a Espanha. Na Espanha também nós tínhamos movimentos totalitários. Ele acabou vindo parar no Uruguai e ele começou a lecionar em Montevidéu, na Faculdade de Direito em Montevidéu. Isso era ali por 1937, se não me engano, por aí, né? 37, 38, por aí. Ele veio para Montevidéu, mas logo no início do seu trabalho em Montevidéu, ele teve um mal súbito e acabou falecendo. Mas ele deixou um legado muito grande com a obra dele, né? Que é essa obra que trata e que é intitulada, inclusive, do processo como situação jurídica. Então, vejam, o James Goldschmidt ele vai rechaçar a teoria do Bealow, né? As críticas do Goldschmidt, as principais críticas no Goldschmidt nessa obra do processo como situação jurídica e não como relação jurídica, era mais ou menos no sentido. Eu vou destacar aqui três críticas que ele fez, né? A primeira delas é que ele entendia e ele criticava que o Bealow, na teoria do processo como relação jurídica do Bealow, o Bealow dividia em duas partes o processo, né? E isso nós ainda fazemos até hoje. Nós dividimos o processo em duas partes e o CPC não conseguiu superar isso, porque o Goldschmidt, lá em 1925, ele falava que o Bealow dividia o processo em uma primeira parte, aonde se estudavam ou tratava do exame dos pressupostos processuais das condições da ação, que nós vimos agora no final do primeiro bimestre, né? E a segunda parte que tratava do mérito, tá? Então, para o Bealow não fazia sentido você ter uma concepção de processo em que o processo, algo assim sendo bastante complexo, em que você vai trabalhar numa parte do exame dos pressupostos processuais e depois você divide ele e vai estudar uma segunda parte trabalhando ali com a questão do mérito, né? Então essa era uma primeira crítica que ele fazia com relação à teoria do Bealow, né, que eu já vou daqui a pouquinho mencionar para vocês o porquê, né? Uma segunda crítica que o Goldschmidt fazia da teoria do Bealow é que o Bealow fala que o processo é uma relação jurídica entre as partes e entre elas e o juiz, né? Entre as partes, entre elas e o juiz.
Mas vejam, naquela concepção que eu expliquei para vocês do que é uma relação jurídica e as consequências de uma relação jurídica, a relação jurídica ela impõe deveres, direitos, obrigações, ônus, faculdades e sujeições às partes. O Bill resumiu em direitos e obrigações. Então, o autor tem direitos e obrigações, o réu tem direitos e obrigações, e o juiz também tem direitos e obrigações. Mas o James Goldsmith veio e falou assim: olha, cara, o Bill falou que o juiz tem direitos e obrigações, mas não tem, né? Mas não tem obrigações. Por quê? Porque quando há ao autor e o réu a imposição dessas obrigações, ante o descumprimento delas, existem certas sanções, certas penalidades processuais, né? Por exemplo, quando eu entro com um processo hoje, né, eu tenho, se eu não sou beneficiário da justiça gratuita, eu tenho a obrigação de recolher as custas de distribuição, as custas iniciais, dependendo do processo, a citação do réu é feita por oficial de justiça, tem que recolher as custas do oficial de justiça e tudo mais. Se eu não recolho, né, o meu processo é extinto. Quer dizer, isso é uma sanção, é uma penalidade processual, né? Se o réu não, o réu tem a obrigação, pela teoria do Bill, ele tem a obrigação de impugnar as afirmações do autor. Se ele não o faz, a sanção dele é que vai reputar esses fatos, as afirmações do autor, como sendo verdadeiras. Quer dizer, se o réu não contesta o processo, presume-se que o que o autor falou na petição inicial é verdadeiro. Então, quando a gente tem essa ideia de imposição de obrigações, nós temos sanções processuais pelo descumprimento. Agora, para o juiz não existe. E o James Goldsmith chegou a essa constatação na sua obra em 1925. Ele falou, cara, né, óbvio, não falou cara, né, mas falaria hoje, né? Então, o Goldschmidt falou, cara, como é que o juiz tem obrigações se não existe sanção pelo descumprimento delas? Né? E eu acho que até comentei na sala de vocês de um processo que eu tive alguns anos atrás na comarca de Jaguariaíva, né, que era um processo de danos morais. A minha cliente era ré no processo e que esse processo ficou mais de 1 ano e meio. 1 ano e meio ficou no gabinete da juíza. E eu estou falando de juizado especial civil, né? E a gente peticionava no processo, ligava lá, falava, doutor, não dá para fazer nada, o senhor peticione no processo e tal, 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 e pedia telefone do assessor, e o juiz tem um certo prazo para proferir uma decisão, né? Só que nesse caso não existiu sanção nenhuma pelo descumprimento dessa obrigação processual que ele tem. Então, para isso, para o James Goldsmith, existia um erro metodológico na teoria do Bill, que é o juiz, na prática, não tem obrigação nenhuma. Né? O juiz não tem obrigação nenhuma. Quer dizer, ele faz o que quer e o que não quer. Ele manda e desmanda no processo. E essa ideia levou a uma terceira crítica por parte do Goldsmith, que ele fala que as partes, de fato, né, na prática, por mais que o Bill afirme que elas têm direitos e obrigações, mas na prática elas não têm obrigações no processo. Mas elas somente estão sujeitas à autoridade do juiz. Vejam que o Bill está analisando um processo ou a natureza jurídica de um processo, tentando chegar a uma concepção de processo do finalzinho do século XIX e início do século XX. Foi quando a obra dele surgiu no início do século XX, foi publicada na segunda dezena, né, na segunda década do século XX, 1925. Então, óbvio, não posso olhar para o processo hoje, do século XXI, de 2020, com os olhos da teoria do Bill, mas veja que era muito avançado para 1925. Ele pensa assim, cara, na verdade elas não têm obrigações, as partes, elas estão sujeitas ao juiz, porque naquela época era um processo de natureza mais inquisitorial,
que você dava muitos poderes instrutórios para o juiz produzia provas, o juiz ia em busca da verdade real e tudo mais, aquilo que a gente já discutiu em sala de aula, que hoje já não é mais compatível com o processo constitucional, com o processo democrático e garantista. E nisso o Goldschmidt falava, olha, na teoria do Bill, na verdade, não dá certo, porque na prática o juiz faz o que quer no processo. Então ele não tem obrigações, e as partes também não vão ter obrigações, porque elas têm as sujeições ao que o juiz determina, tá? Essas foram basicamente as 3 principais críticas. O Hélio Fatsalari vem com outras críticas que a gente vai ver possivelmente na aula que vem, se der tempo de ver na aula de hoje. Mas então é a partir daí que o James Goldschmidt começa a criticar as teorias do Bill, né? E já que a gente está então falando dessa teoria do Goldschmidt, do processo como situação jurídica, vamos ver rapidamente o que é essa teoria do James Goldschmidt, né? Então, para ele, para o Goldschmidt, o processo, na verdade, ele é visto como um conjunto de situações processuais, pelas quais as partes vão caminhar, vão atravessar, né, em direção a uma sentença definitiva, né, favorável para uma das partes. Essa sentença definitiva eu chamo de sentença de mérito, né? Quer dizer, o processo pode durar alguns meses, o processo pode durar alguns anos, e ele tem várias situações processuais, né? Vários momentos processuais. Por exemplo, quando há indeferimento de uma liminar, eu recorro, né? Eu vou recorrer através de um agravo, o meu processo é deslocado para o Tribunal de Justiça. Os desembargadores, antes de existir uma sentença de mérito, os desembargadores vão analisar uma decisão que teve no meio do processo e vão dar provimento ou não ao meu recurso, e daí vão devolver ele, por exemplo, aqui para Ponta Grossa, para daí o processo continuar no seu curso normal, mas de repente não continua o curso normal porque há um indeferimento de provas, daí eu tenho que recorrer de novo. Então são várias situações que vão acontecendo no processo, mas todas elas, quando eu, autor e o réu, né, as partes estão caminhando em direção a uma sentença de mérito. O que é a sentença de mérito? O provimento jurisdicional que eu comentei com vocês. A sentença de mérito é a resolução da lite. É o juiz analisar e dar uma resposta para aquela provocação que o autor fez com a petição inicial. Tá? Então, o James Goldschmidt começa a falar assim na teoria dele. O processo é um conjunto de situações que as partes atravessam em direção a uma sentença definitiva. Essa sentença vai ser favorável ou para o autor ou vai ser favorável para o réu. Tá? Nisso, ele nega a existência de direitos e obrigações processuais entre as partes e o juiz, né? E considera que os pressupostos processuais que estão lá na teoria do Billow são, na verdade, pressupostos para o proferimento de uma sentença, né? Quer dizer, eu não posso, segundo o Goldschmidt, né, a partir da teoria dele, eu não posso reduzir o processo apenas à análise de pressupostos processuais, as condições da ação, os elementos da ação, né? E também do mérito da questão. O processo é muito mais complexo do que isso para a teoria do Goldschmidt. Então ele vai negar a teoria do Billow, né, falando, portanto, que as partes, né, aliás, os pressupostos processuais são, na verdade, pressupostos para o proferimento de uma sentença. Quer dizer, só haverá análise do mérito e, por consequência, uma sentença favorável ao autor ou favorável ao réu, se preenchidos esses pressupostos processuais que nós vimos no final do nosso primeiro bimestre. Tá? E o Goldschmidt faz essa análise, então, portanto, eu falo assim, não, na verdade,
A teoria do Goldschmidt basicamente é só alguns requisitos que sem eles, sem o preenchimento desses requisitos, o juiz está impedido de dar uma sentença de mérito. Mas vai ter processo sim, né? Tanto que o juiz pode indeferir a petição inicial, tanto que o juiz pode extinguir o processo sem a resolução do mérito, e isso não quer dizer que não houve processo sim, só não estavam preenchidos os pressupostos processuais para a sentença de mérito. Então o Goldschmidt acaba caminhando para esse lado com a teoria dele, tá? Ele destaca que na visão de Below o processo é estático, né? O que seria para ele um erro, pois o processo é dinâmico e baseado na incerteza, né? Nunca como hoje nós tivemos tanta incerteza, tanta incerteza no processo, no meio jurídico, né? Lembrem que eu falei para vocês que nós não buscamos justiça com o direito, nós buscamos segurança jurídica. Nunca houve tanta insegurança jurídica, inclusive por meio dos processos, né? É processo de impeachment, que talvez tenha sido equivocado, são sentenças disso, é cassação de senador pelo STF, processos que não observam os requisitos ou legitimidade de parte, ou eu até comentei para vocês, nós saímos da nossa área do processo civil, fomos lá para a área do processo penal, quando eu falei para vocês da Lava Jato. Então, são processos que, de repente, o juiz era incompetente, porque era um caso contra uma empresa pública e cometido em São Paulo, veio parar a Justiça Federal do Paraná. No processo civil nós temos várias incertezas também, nós ainda temos juízes inquisidores que procuram ser os instrutores, né, instruir o processo como bem entende. Então a gente está num momento de muita incerteza, porque a gente vive uma sociedade de incerteza, a gente vive uma sociedade de risco hoje, né? E decorrente dessa característica da nossa sociedade, veja que o Goldschmidt já viu isso lá no início do século passado, né? Estou falando de quase 100 anos atrás, são 95 anos atrás que a obra dele foi publicada. E hoje, para nós aqui também, né, nós vivemos uma sociedade de risco e vivemos uma sociedade de incertezas, né? Por exemplo, né, não é porque eu sou o autor, ou seja, porque eu exerci meu direito de ação, provoquei o judiciário para ele me dar a jurisdição, não é por isso que eu vou ter meu direito reconhecido, né? Eu falei para vocês que a qualquer momento eu posso entrar com um processo contra vocês, alegando N coisas, alegando que vocês ofenderam a minha honra, isso, aquilo e tal, 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 né? Posso, de repente, bater minha cabeça aqui na parede de casa, posso apanhar da minha mulher para não ficar feio, eu falo que eu sofri um acidente de trânsito, né, contra um de vocês aí que acabou furando a preferência, pô, porrete que levou da mulher também, né? Puta que pariu, mas enfim, né? Algum de vocês atravessou a preferencial, bateu no meu carro, eu entro com uma ação pedindo os danos morais, os danos materiais, os lucros cessantes, porque de repente eu era entregador de alguma coisa, ou era, sei lá, representante comercial, usava o carro para trabalhar e por aí vai. Não é porque eu entrei com a ação que eu vou ganhar. Isso seria um processo estático baseado na certeza, né? Era como se eu já desse a certeza de que só por entrar com o processo eu vou ganhar. E muitos clientes, às vezes, vêm nessa perspectiva procurar o advogado. Ah, doutor, isso é causa ganha, né? Não. Por mais que às vezes você tenha razão, esteja com a razão, não é a causa ganha, né? Porque para eu ter uma sentença favorável para mim, eu preciso de N fatores, eu preciso que as provas sejam valoradas pelo juiz de acordo com as minhas afirmações. Aliás, eu preciso comprovar as minhas afirmações através das provas. Vai que de repente rola uma testemunha, essa testemunha vai lá
na frente do juiz e fala merda. Né? Quer dizer, o processo é baseado nas incertezas. Aconteceu isso comigo uma vez. Eu estava defendendo uma ré, uma indenização por danos morais, né, contra um advogado conhecido aqui na cidade, do outro lado, e eu falei para ela, olha, ele pediu o depoimento pessoal das partes, vamos lá, falei para ela, quando ele te questionar, você só responde sim ou não. Sim ou não. E daí o cara Professor, fez... Oi, pois não, pode falar. mas como poderia ser feita uma forma de corrigir digamos, essa aberração jurídica, dessa incerteza? Se nós temos normas escritas que diz que isso e aquilo, por que há tanta insegurança jurídica nessa questão, dessa forma? O que acontece para que a coisa saia fora do trilho e vá para o outro lado, causando esse temor até de você provocar o judiciário e tomar uma invertida? Por mais que você tenha o teu direito que você acha que é garantido e, porventura, você venha a perder ele Sim. numa ação. Na O que minha pode ser feito para corrigir isso? O que deve ser feito? Na minha opinião, Arion, nós estamos corrigindo aos poucos. Por quê? Eu vejo que essas situações que você colocou, essas aberrações, como você falou, essas situações desfavoráveis, que podem, inclusive, conduzir para uma sentença injusta, elas só acontecem, ou geralmente acontecem, por inobservância dos direitos fundamentais das partes no processo, né? Eu vejo dessa forma. Mas também, que é algo que o Goldschmidt vai trabalhar, daqui a pouco eu vou mencionar com vocês, é porque às vezes eu acabo não me desincumbindo de uma obrigação, ou que o Goldschmidt vai trabalhar com a expressão carga. Quer dizer, eu provoco o judiciário, mas eu não tenho provas. Então, isso também pode acontecer, de eu não conseguir comprovar o meu direito. O juiz não tem bola de cristal, ele vai acabar julgando improcedente. Pode acontecer do juiz ir em busca da verdade real, atropelar direitos fundamentais das partes, por exemplo, causar prejuízo para mim, né? Aconteceu em alguns processos meus de juiz indeferir prova, indeferir testemunhas que eu arrolei. Isso hoje não acontece mais, mas alguns anos atrás já passei por isso. Eu arrolei testemunhas, o juiz entendeu que aquelas testemunhas não eram pertinentes para o caso. Então, é inobservância do devido processo legal, inobservância dos direitos fundamentais. Eu acho que é uma falta de compreensão também dos operadores do direito, da própria Constituição, do Estado Democrático e tal. É uma série de fatores, se você for pensar, né? E, às vezes, a prática nos leva a esse atropelo. Eu estou tão viciado por esse jeito de viver, das coisas que acontecem aqui, que eu acabo nem dando bola para o devido processo legal, para o contraditório, para a ampla defesa e tudo mais, né? Pode acontecer. Vou dar um exemplo que é chulo até, mas que eu vejo no dia a dia. Quando você entra com uma ação disputando guarda, por exemplo, né? Ainda há um entendimento, e isso é intrínseco na cabeça do juiz, mas eu já ouvi de uma juíza de uma vara de família, de que quem tem condição de criar os filhos, quem reúne condição de criar os filhos é a mãe. Não necessariamente, né? Tem mães, por exemplo, que às vezes não reúnem por uma série de fatores. Às vezes a mãe é viciada em drogas, é viciada em álcool, trabalha o dia inteiro, não tem condições de dar atenção para o filho, e o pai tem. Então você não pode partir dessas presunções. O julgamento tem que ser com base no que fica aprovado no processo. E às vezes esse achar do juiz, essa percepção de mundo do juiz também conduz um processo para uma decisão injusta, né? Mas é uma série de fatores, né? Não sei se você conseguiu entender mais ou menos o que eu tentei responder, tá? Beleza? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês precisarem, tá? Mas vamos lá, né? Dando continuidade, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, né? Nós temos aí 10 minutos de vídeo. Hoje não vai dar tempo de falar do Fato Salari, mas eu vou ver se eu consigo terminar o Goldschmidt com vocês. Escova o dente dela, não esquece de escovar.
Porque o Goldsmith, então, ele vai falar que o processo é dinâmico. Ele é dinâmico, né? O processo vai depender de vários fatores, vai depender de provas, vai depender, de repente, de eu enquanto réu, ser encontrado para ser citado e tudo mais, para poder dar a minha versão dos fatos também, que às vezes só fica a versão do autor. Eu contei para vocês aquele caso de Leti, e de repente a minha cliente descobriu que estava divorciada, né? Vejam que loucura. Não sei se vocês lembram desse caso aí. Né? O cara já estava morto e mesmo assim o juiz deu uma decisão divorciando os dois. Quer dizer, puta que pariu. Não foi com base em provas do processo. Né? Então, baseado em incertezas. Hoje a gente tem um processo e o James Goldsmith viu isso em 1925. Né? Para ele, o processo é uma complexa, prestem atenção, o processo é uma complexa situação jurídica, no qual a sucessão desses atos ela gera chances tanto para o réu quanto para o autor, e essas chances, se bem aproveitadas, permite que a parte se libere do que ele chama de cargas, né? Que são o que o Billow chamava de obrigações. Né? Então, por exemplo, as cargas probatórias. Vocês vão ouvir falar muito em cargas probatórias no processo civil. Nós temos teorias das cargas probantes dinâmicas e tudo mais. Inclusive, é um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná que desenvolve mais essa teoria aqui no Brasil e tudo mais. Mas, então, ele é uma complexa situação jurídica na qual a sucessão desses atos gera chances, e essas chances, tanto para o autor quanto para o réu, devem ser bem aproveitadas para eu me liberar dessas cargas e para caminhar em direção a uma sentença que me seja favorável. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu entro com a petição inicial, a gente vai ver mais para frente, mas tem previsão no Código de Processo Civil que eu, autor, tenho o dever de comprovar as minhas alegações. E o réu tem o dever, a obrigação processual, ou a carga, como diz o Goldschmidt, de combater, de refutar, de impugnar todos os argumentos que eu utilizo na minha petição inicial. Se eu não comprovo uma ou algumas das minhas alegações, né, o juiz não vai poder considerá-las como sendo parte do meu direito. Se o réu não faz a impugnação de todas as minhas alegações, e aí ele tem o tal do ônus da impugnação específica, se o réu não o faz, presume-se que o que eu falei é verdadeiro. Então veja, o silêncio do réu, né, presume que o que eu, autor, falei na petição inicial é verdadeiro. E isso é eu não me liberar das cargas, porque eu tive a chance, eu tive a oportunidade com a contestação, quando eu fui citado para compor a lide, por exemplo, se eu for o réu, fui citado para compor a lide no polo passivo, aí abre a chance de eu impugnar todos os argumentos do autor, e não o faço. Presume-se então que as alegações do autor são verdadeiras. Então isso quer dizer que eu não aproveitei bem a chance que me foi criada no processo, e com isso, cada vez mais, a sentença ficou desfavorável para mim. Um exemplo que eu dou para vocês de um processo em que eu defendi um professor de português aqui da cidade, alguns anos atrás, especialista em língua portuguesa. Ele lecionava numa escola estadual e, não sei se era pedagoga, orientadora, colocou um aviso, assim, lá no mural, colocou um aviso para todos os professores com relação à entrega dos livros de chamada e tal. E ele olhou lá, passou na frente, olhou, baixou o óculos lá, e viu que o texto dessa professora não estava assinado por ela, não estava identificado, mas o texto dela estava com erros de concordância, né? Estavam palavras que não existem no vernáculo brasileiro, e ele corrigiu tudo com caneta vermelha. Conforme o dicionário Hawais, o termo vistado não existe, não sei o que lá, não sei o que lá, e por aí foi. Essa professora se sentiu ofendida, né, sofreu uma dor na alma e entrou com uma ação de indenização, né, melhor dizendo para nós, tecnicamente falando, um processo de indenização, né, que a ação é o direito. Então, ela entrou com um processo de indenização por danos morais e queria lá 20 mil, 15 mil, alguma coisa assim que eu não me lembro.
Isso tramitou pela 4ª Vara Civil aqui de Ponta Grossa. Eu fiz a defesa, e na defesa a minha tese foi a tese do mero aborrecimento. Por quê? Porque a autora não juntou provas do dano que ela teoricamente tinha sofrido. Então veja, quando ela provocou o judiciário e o juiz recebeu a petição inicial, verificou os pressupostos processuais, as condições da ação, os elementos da ação, né, verificou que ela era parte legítima, tinha interesse de agir, aquilo lá, criou para ela ali a chance, por exemplo, dela juntar documentos probantes do dano moral que ela teria sofrido. Quem sabe uma declaração do psicólogo, do psiquiatra, sei lá. Né? E ela não o fez. Ela só falou que tinha sofrido dano moral, mas não comprovou. Então ela não se desincumbiu dessa carga que surgiu com a chance criada para ela, e nisso o processo foi se tornando favorável para o réu, que era o meu cliente, e o resultado é que a ação foi improcedente. Né? E, inclusive, eu até falei que qual era o dano sofrido por uma professora, por uma profissional da educação, que tinha o dever ético de observar as normas do vernáculo. Né? E com base nisso, afastou-se, então, a chance de ter uma sentença favorável para ela. É a aplicação da teoria do Goldschmidt, que a gente faz, às vezes, sem perceber, porque ainda mais por profissionais do direito que não são estudiosos do processo. Tá? Mas é isso que ele vai trabalhar, então, são um complexo de situações jurídicas que geram chances para ambas as partes. Essas partes têm que aproveitar para ter uma sentença favorável. Óbvio que a sentença sempre vai ser favorável ou mais favorável para um do que para outro, em regra. Né? E isso quer dizer que eu não aproveitei muito bem as chances que me foram criadas no processo. O não aproveitamento de uma chance e a não liberação, né, a não liberação de uma carga, ele gera uma situação processual desvantajosa, seja para o autor, seja para o réu, melhor dizendo, seja para aquele que não aproveitou essa chance. Tá? E conduz, então, é óbvio, a uma perspectiva de sentença desfavorável. Se eu não contesto a ação, se eu não contesto o processo, as chances de ter uma sentença favorável para mim vão deixando de existir. Quer dizer, o autor, cada vez mais, as chances estão virando para ele e vice-versa, nessa ideia do James Goldschmidt. Né? As partes, ou para as partes, não incumbem obrigações, portanto, na teoria do Goldschmidt, né? Mas cargas processuais. Diferente do Billow, que achava que eram obrigações, para o Goldschmidt são cargas processuais. Sendo que no processo, por exemplo, lá no processo penal, não existe distribuição de cargas probatórias, porque lá o ônus é de quem acusa. Mas para nós, aqui no processo civil, eu tenho, por exemplo, as cargas probatórias. Eu, o autor, tenho que comprovar as minhas alegações. O réu tem que rebater, desconstituir as minhas alegações, e essas são as cargas que vão sendo geradas nesse complexo de situação jurídicas que existem nesse processo. Né? Desaparecendo essa posição estática, surge o risco. Né? Surge o risco, a sociedade que a gente vive hoje nos traz mais risco ainda, e desaparece a segurança jurídica. Né? E isso nos permite, a partir do Goldschmidt, que nós pensemos numa maior importância, e isso vai bem de encontro com a pergunta do Arion, agora há pouco, Arion. Isso nos permite pensar numa maior importância às regras do jogo, ou seja, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, porque eu não posso mais trabalhar com uma certeza, com uma segurança jurídica, né, inclusive com busca de verdade real e tudo mais. Né? Isso me dá um apego maior às regras do jogo, tá? Ao devido processo legal. Moçada, a gente está aqui com alguns segundos de